Bem, pessoal, a princípio eu queria me apresentar, antes da minha explanação. Atualmente eu trabalho na Exalc junto com o professor Vitti, né, na empresa de consultoria dele na Vitagro. O professor Vitti, infelizmente, ele não pôde estar presente, ele era para estar junto com a gente aqui, porém, por causa dos seus afazeres na universidade, aula, enfim, ele não pôde estar presente. Mas essa palestra é muito do que a gente discute, o que a gente concorda e o que a gente acha com relação à importância da matéria orgânica, não só para o café, mas para as culturas em geral. A gente vai abordar no café porque é o tema de interesse aqui, mas a gente vai tentar enfocar a importância da matéria orgânica como um todo. Eu tenho aproximadamente, se eu não me engano, uns 50 minutos, eu acho. Eu vou tentar ser bem objetivo no meu tema. Para tentar, eu acho que o que a gente tem que fazer, pessoal, é tentar provocar vocês da importância disso. Eu não vou vir aqui dar receita, nada disso. Eu quero provocar a importância da matéria orgânica e alguns números que são, às vezes, falados de forma falaciosa por aí. Bem, pessoal, antes disso, vamos só contextualizar algumas coisas aqui com relação à matéria orgânica. Quando a gente fala em matéria orgânica, a gente fala em resíduo orgânico. O que é o resíduo orgânico? É todo material de origem vegetal ou animal, no estado cru, que apresenta diferentes graus de composição. É aquilo que está em cima do solo, a palhada, restos vegetais, enfim. Isso é resíduo vegetal. Composto orgânico, pessoal, são produtos da transformação desses resíduos vegetais. Ou seja, você tem aquele resíduo, aquela palhada, a hora que ela sofre uma transformação microbiana, ela muda a sua conformação química e física, e isso a gente chama de composto. Ela possui algumas características melhores, vamos dizer assim, em termos nutricionais, em termos físicos e biológicos para o solo. Quando a gente fala em fertilizante orgânico, a gente está falando em resíduo orgânico, ou seja, a palhada, enfim, ou mesmo compostada ou não, desde que ela possua características físicas, químicas e biológicas que possibilitem o seu emprego na agricultura, né, Então, essas são as principais diferenças entre resíduo é o que está em cima, o composto sofreu uma transformação, e o fertilizante é aquilo que é resíduo, ou compostado ou não, que tenha características que possa ser utilizado na agricultura. Mas o nosso tema, pessoal, aqui é matéria orgânica. Eu tirei essa definição da Enciclopédia de Soil Science, que fala que a matéria orgânica nada mais é que todos os derivados de materiais vegetais e animais incorporados ao solo ou depositados na sua superfície, na forma viva ou em vários estágios de decomposição. Lógico, mas exclui-se aí parte aérea, porque ela não está no solo ainda, animais vivos, né? Por exemplo, você tem um boi lá, ele não faz parte da matéria orgânica do solo, mas sim os micro-organismos que estão presentes no solo fazem parte da matéria orgânica. Só para situar, pessoal, a gente sabe que eu coloquei esse 3 aqui porque é uma média. Tem solos que variam de 1 até 6, 7% de matéria orgânica. Opa. Mas o que a gente, assim, só para ter uma ideia de como é o nosso solo do ponto de vista físico. O solo do ponto de vista físico, pessoal, ele aproximadamente 3% é matéria orgânica, 47% são os minerais, as argilas, o silt, a areia, e 25% são os macroporos, né, onde tem ar, e 25% microporos, onde tem água. Então, mais ou menos, essa é o solo do ponto de vista físico. A matéria orgânica é muito pouco do total. Só que ela tem uma importância muito grande, como a gente vai ver daqui nas próximas apresentações aqui. Mas como é formada essa matéria orgânica? Quais são os compartimentos da matéria orgânica? Esse é um slide do professor Juca, lá de Ponta Grossa. Ele gentilmente nos deu esses slides para a gente apresentar de maneira didática aqui o que é a matéria orgânica. Os compartimentos da matéria orgânica, pessoal, a matéria orgânica nada mais é do que a transformação da energia luminosa do CO2, né, do ar, a energia luminosa e a água, você transformar em moléculas que tenham carbono, hidrogênio e oxigênio. Isso é matéria orgânica, que uma vez depositada no solo,
ela vai formar raiz, essa raiz vai provocar o crescimento de micro-organismos, esses micro-organismos irão se multiplicar, eles irão fabricar proteínas, aminoácidos, lipídios, etc., né? E vai ser esse reservatório ativo, que é o reservatório que tem a vida, que está em constante dinâmica no solo, em constante mudança. E uma vez esse material sendo decomposto e sendo cada vez mais trabalhado, ele vai formar um reservatório estável, que a gente chama de humus, que é um material no solo que está num alto estágio de transformação e que ele é pouco mudado e que tem características químicas e físicas muito interessantes para a agricultura. Quando a gente abre essa lupa aí da matéria orgânica, dessa parte que é ativa, né, grande parte da matéria orgânica no solo é uma matéria extremamente trabalhada, já estável, que é o humus, só que de 10% a 30% da matéria orgânica do solo está na fração ativa. O que é essa fração ativa? São os micro-organismos, são moléculas que podem ser decompostas, como lipídios, proteínas, etc., né? E quando a gente abre essa lupa, dessa matéria ativa, 40%, pessoal, são de micro-organismos. 60% são moléculas prontamente decomponíveis, raízes, serrapilheira, etc. E dos organismos vivos, 50% são fungos, né? A maior parte da microbiota do solo são formados por fungos, bactérias e actinomicetos por volta de 30%, nematóides, que está dando muito trabalho, né? Tanto os fitoparasitas aí como os não fitoparasitas correspondem a 10%, menos que isso, mas está dando muita dor de cabeça hoje, né? E outros minhocas, enfim, outros animais, micro-organismos do solo. Então, pessoal, basicamente seria isso, né, o que a gente tem de fração ativa no solo. A gente tem essa parte que é rapidamente decomponível, transformada, e os organismos vivos do solo, que se multiplicam, que estão em constante mudança. Eles morrem, eles se decompõem, etc. E, como eu falei, esses 60%, 70%, ou até mais em alguns casos, são humus. E o que são os humus, né, que a gente tanto ouve falar em humus? O humus nada mais é do que uma mistura complexa e recalcitrante de substâncias, ou seja, você transforma tanto aquela molécula orgânica que ela chega num ponto que ela não consegue mais ser transformada. Ela fica numa estrutura tão complexa que os micro-organismos não são capazes de alterar a sua conformação física, química. E geralmente ele apresenta tamanho muito pequeno, são coloides, né? É uma mistura de coloides de cor marrom ou marrom escura, né, e que são modificados a partir de tecidos originais de substâncias orgânicas. Então, as características dos humus, pessoal, geralmente ele tem a cor escura, ele tem um tamanho coloidal, uma pequena fração dele é transformada ao longo do tempo, é decomposta, né, rico em lignina, proteína e relação CN aproximada de 10:1. Então, basicamente, isso seria o humus aí que tem essa parte da matéria orgânica altamente modificada, né, que chegou num estágio de complexidade tal que é pouco modificada ao longo do tempo. E tem uma importância muito grande, principalmente na questão de promoção de cargas, de CTC no solo. Então, né, o humus tem esse aspecto. Eu também coloquei essa transparência, que é do professor Kiel, que ele aborda muito bem como seria, o que é o humus, né? Que seria, com outras palavras, né, que é a intensa transformação microbiana, né, que reduz o material a dimensões coloidais e adquire estabilidade e tenha intensa atividade físico-química. Então, isso é o humus. E, quimicamente, é uma matéria complexa que possui propriedades físico-químicas e bioquímicas que lhe diferenciam, por exemplo, de uma folha, de um micro-organismo, etc. Bem, pessoal, o humus, essa parte mais estável da matéria orgânica, eu estou sendo um pouco teórico aqui para contextualizar vocês do que é a matéria orgânica de uma forma rápida, para a gente poder entender por que ela é tão importante, né,
para a produção na agricultura. Ela tem uma menor relação CN, ou seja, essa matéria orgânica ela foi decomposta e ela chegou num nível de relação CN que ela ficou estável. Então, ela tem uma menor relação CN, por exemplo, do que a maioria dos resíduos que tem no solo. Ele tem um alto grau de polimerização, ou seja, é uma mistura muito complexa. São moléculas fenólicas, carboxílicas, que elas se entrelaçam e formam uma estrutura altamente polimerizada e complexa, de difícil decomposição. E esse humus, pessoal, ele é basicamente dividido em substâncias não úmicas e substâncias úmicas. E eu vou falar rapidamente o que é. Vocês já ouviram falar nessas substâncias úmicas e não úmicas, né? É uma coisa do nosso cotidiano aí, né? Que são as substâncias úmicas, são os ácidos fúvicos, úmicos e a almina, né? Só que hoje a gente trabalha com essa fração mais ativa aqui, que são os ácidos úmicos e fúvicos, que são bastante utilizados na agricultura, principalmente visando como biorreguladores, visando a promoção de crescimento radicular, melhor absorção de nutrientes, etc. Quando essas substâncias, né, humus, elas são transformadas em substâncias úmicas, o que geralmente ocorre? Você tem uma complexação, um aumento do peso molecular, você tem aumento do conteúdo de carbono, você tem uma redução do conteúdo de oxigênio, você reduz trocas ácidas, você tem bastante radicais com carga negativa, né? Você aumenta o número de cargas negativas, ou seja, você aumenta o grau de polimerização. Isso basicamente são as substâncias úmicas, né? E as substâncias não úmicas que estão presentes no humus também, são basicamente essas coisas que poderiam ser transformadas se não tivessem no meio do humus. Por exemplo, exudados produzidos por micro-organismos. Eles cimentam, eles formam o humus, eles ajudam a complexar o humus. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas eles estão presentes no humus, só que por estarem lá nesse complexo do humus, eles não são decomponíveis, mas eles fazem parte do humus. Mas são substâncias que, se tivessem em uma outra situação, seriam rapidamente decomponíveis. São compostos de estruturas simples, baixo peso molecular, facilmente degradados, produzidos e que têm curta duração no solo. Por exemplo, carboidratos, proteínas, peptídeos, etc. E são substâncias não úmicas que estão localizadas no humus. Mas o que interessa mesmo, pessoal, quando a gente fala em substância úmica, são os ácidos úmicos. São essas moléculas complexas que têm pouca transformação química, física no solo, e que possuem muitos radicais que promovem, assim, o incremento, por exemplo, da matéria orgânica, da CTC do solo. Que isso vai impactar na redução de lixiviação de nutrientes, maior absorção de água, né? São moléculas ativas no quesito de biorreguladores, né? Etc. Também temos os ácidos fúvicos. Qual que é a diferença do ácido fúvico e do ácido úmico, principalmente? O ácido úmico ele é uma cadeia mais polimerizada. Ele é uma molécula mais pesada. E o ácido úmico, por ser uma molécula menor, ele possui mais radicais, né? Ou seja, os ácidos úmicos, na mesma proporção, ele possui mais moléculas ativas do que os ácidos úmicos. Por isso que só que os ácidos fúvicos são um processo mais adiantado de transformação. Por isso que, geralmente, na matéria orgânica, a gente tem mais substâncias ácidos úmicos do que ácidos fúvicos. Porém, os ácidos fúvicos, por causa da sua composição, ele é muito mais ativo, porque ele é uma molécula menor e possui muito mais radicais aqui para poder fazer ligações, trocas, enfim. Agir como agir no solo, né? Bem, pessoal, eu quis colocar essa transparência, que eu acho muito importante, para a gente entender. Todo mundo, é uma conta muito simples, que acho que todo mundo já parou para pensar, mas eu acho muito importante a gente colocar aqui. Quando a gente vai falar de matéria orgânica, pessoal, a gente está falando que uma matéria orgânica possui aproximadamente, isso é um número universal, isso varia muito de local para local. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, foi determinado lá na Rússia. A matéria orgânica é totalmente diferente,
Mas o pessoal acabou chegando num número mágico aí que 58% da matéria orgânica de carbono é composta por carbono. Então, quando você tem toneladas de matéria orgânica, se você multiplicar por 0,58, você vai ter a quantidade de carbono no solo. Ou se você tiver a quantidade de carbono, você multiplica por 1,72, que é o fator de transformação de 58%, você vai ter a matéria orgânica. Mas o que eu quero dizer com isso? Que em 1 hectare, nós temos 2.400 toneladas de terra, a 0 a 20 centímetros. Ou seja, pessoal, se nosso solo tem 3% de matéria orgânica, a gente tem 72 toneladas de matéria orgânica, ou 40 toneladas de carbono. Ou, aí, pegando o gancho do palestrante anterior, a importância do agricultor, né, na questão ambiental. Quando a gente aumenta o teor de matéria orgânica do solo, a gente está sequestrando CO2. É carbono que está deixando de ir para a atmosfera. Por isso a importância também ambiental de se fazer práticas que aumentem a matéria orgânica do solo, que sequestrem o CO2 da atmosfera. Para vocês terem uma ideia, cada carbono fixado equivale a 3,67 CO2. Ou seja, se você multiplicar cada carbono que tem no solo por 3,67, é a quantidade de CO2 que nós temos fixados no solo. Ou seja, cada quilo de matéria orgânica, né, porque a matéria orgânica tem 58% de carbono, a gente equivale a 2 quilos de CO2. Ou seja, se a gente tem 72 toneladas, multiplica, quer dizer, a quantidade de CO2 fixada pela matéria orgânica é muito alta. E qual que é a importância, então, pessoal, depois de tudo isso, saber o que é substância úmica, o que é resíduo, o que é isso, o que é aquilo? Qual que é a importância da matéria orgânica para a agricultura? Né? Eu acho que todo mundo já sabe, mas a gente gosta de enfatizar, porque isso é um argumento técnico, principalmente quando a gente vai falar com pessoas que vêm denegrir a agricultura. E como práticas simples, como o aporte de matéria orgânica, aumento da matéria orgânica no solo, ela é importante para melhorar a eficiência da agricultura, que é uma prática ambientalmente correta. Bem, a importância da matéria orgânica, pessoal, ela age nas 3 propriedades do solo: biológica, física e química. Quando a gente fala em efeito nas propriedades químicas do solo, a gente está falando em aumento da CTC do solo. A gente está falando na diminuição de nutrientes por lixiviação, por erosão, por fixação, etc. A gente está falando de complexação de metais no solo e, em alguns casos, que melhora a absorção das plantas desses metais complexados. E, lógico, indiretamente pelo aumento da CTC, pela diminuição das perdas, você vai ter um aumento na absorção de nutrientes. Também, indiretamente, pelo aumento do crescimento das raízes, que muitas vezes é em função da diminuição da compactação, da exudação de ácidos orgânicos, da matéria orgânica, enfim. Bem, pessoal, e por que há aumento da matéria orgânica do CTC do solo com a matéria orgânica? Principalmente por causa de radicais carboxílicos e fenólicos que possuem, principalmente lá no humus. Por isso que aquela parte que foi altamente trabalhada, decomposta e chegou numa substância estável, ela tem bastantes radicais carboxílicos e fenólicos que conferem no nosso pH aqui, geral dos nossos solos, cargas negativas, ou seja, CTC. Pessoal, só para entrar, não vou entrar muito em detalhe, mas as nossas argilas aqui no Brasil, nos solos tropicais, considerando o pH atual dos nossos solos, a produção de carga negativa é muito pequena. Primeiro que as nossas argilas elas dependem do pH para gerar cargas, em sua grande maioria. E grande parte é gerada em pH muito alto. Ou seja, a matéria orgânica consegue gerar carga negativa em pH menor. Ou seja, a maior parte das cargas negativas geradas nos nossos solos é oriundo da matéria orgânica, como que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Estudos aí antigos já mostravam, por exemplo, aqui na nossa região, que mais de 70% das cargas do solo são oriundas da matéria orgânica. 70%. Você, às vezes, tem 3% de matéria orgânica no solo, só que esses 3% são responsáveis por aumentar
ou por produzir 70%, 80% das cargas do solo. A matéria orgânica realmente é muito importante, né? Pensando nesse fato. E por que a matéria orgânica aumenta tanto o pH, aumenta tanto assim as cargas do solo? Porque se você pensar que as nossas principais argilas estão aqui, a contribuição delas em carga é muito baixa. Quando consideramos que a gente está pegando matéria orgânica, cada grama de matéria orgânica, ou cada quilo de matéria orgânica, ela é capaz de gerar 100 vezes mais cargas do que aquele quilo de solo. Por isso, se você tiver 1% de matéria orgânica, ele é capaz de gerar a mesma quantidade de carga que todo o resto das argilas presentes ali, né? Considerando que um solo com alto teor de argila. Por isso que a matéria orgânica é extremamente importante para gerar cargas. Considerando outra questão, retenção de cátion. Se você gerou cargas, você vai ter, principalmente em solos arenosos. Solos arenosos não tem carga. A areia não gera carga. O que gera carga é a argila. Então, se você tem incremento de matéria orgânica num solo arenoso, o incremento de cargas é muito grande. E isso gera importância principalmente na retenção de água e nutrientes, ou seja, diminuição da lixiviação. Outra questão, você tem essas micelas coloidais da matéria orgânica que geram cargas. Elas prendem os nutrientes, ou seja, você tem retenção dos nutrientes. Outra questão fundamental é a diminuição da fixação de fósforo. O fósforo tem uma conformação muito parecida com os radicais orgânicos. Ou seja, os radicais orgânicos conseguem substituir o fósforo nessa ligação aqui com os óxidos de ferro e alumínio. Ou seja, eles conseguem ocupar os sítios de adsorção. Então, quanto mais matéria orgânica você tiver, quanto mais substâncias orgânicas você tiver, mais substâncias você vai ter para competir com o fósforo para ser fixado no solo. Aqui a gente tem um exemplo, né, muito interessante que mostra que como a matéria orgânica ela entra nesse sistema dos sítios de adsorção. Né, se a gente pegar, por exemplo, que os 2 oxigênios do ortofosfato são substituídos por esse radical carboxílico ou fenólico, a gente tem uma molécula muito similar para ocupar esse sítio de adsorção e aumentar os níveis de fósforo no solo. Fora outras questões como substâncias orgânicas que aumentam a solubilização do fósforo, que está ligado a um complexo com ferro ou alumínio, por exemplo, ou cálcio, né? Ou seja, a matéria orgânica ela é muito importante no incremento de fósforo no solo. Outra questão, pessoal, importante é a formação de quelatos compostos. A matéria orgânica ela produz algumas substâncias, principalmente radicais fenólicos, carboxílicos, que formam quelatos, né? Ou complexos simples com micronutrientes. E esse complexo faz com que esse micronutriente seja dissociado da argila, em alguns casos, ou, por exemplo, nos solos com alta calagem, que você tem um pH muito alto, o microorganismo, o micronutriente, ele é complexado, ou ele forma um precipitado, por exemplo, com hidróxido de zinco, por exemplo. Se você tem um teor de matéria orgânica alto, esse complexo orgânico vai competir com os hidróxidos para que esse hidróxido não seja formado e esse complexo orgânico e zinco seja disponível para as plantas. Ele é disponível para as plantas. E quanto mais complexado for, por exemplo, esse complexo simples passa a ser um quelato, você tem uma ligação mais forte. Ou seja, esse micronutriente ele é menos suscetível a voltar para o solo e ser perdido na forma de uma precipitação ou adsorção no solo, por exemplo. Então aqui, pessoal, a gente tem um exemplo de uma formação de um quelato, né, que nada mais é do que um micronutriente, ele é englobado por uma molécula orgânica e ele fica indisponível para ser ligado, por exemplo, à argila, ou ser precipitado a um hidróxido. Então, isso é importante, pessoal. Aí vocês vão perguntar, mas a planta absorve esse quelato? Absorve. Vários estudos mostram que esse quelato, ele entra na raiz da planta, ele libera esse micronutriente lá dentro da raiz da planta, né? E depois volta para a solução e forma outro complexo.
Ou seja, ele é altamente eficiente para competir com os hidróxidos ou com a argila do solo na questão de disponibilizar micronutriente. Ou seja, a matéria orgânica é importante também na disponibilização de micronutrientes no solo, os micronutrientes metálicos principalmente. Outra questão muito importante, pessoal, é a produção, né, como eu já disse, dos ácidos úmicos, ácidos fúvicos. Vários trabalhos, principalmente do professor Canelas, lá do Rio de Janeiro, ele mostra a eficiência ou ele mostra a importância de substâncias úmicas agindo como biorreguladores, aumento no crescimento radicular. A gente tem esse exemplo, o que mostra, né, que os ácidos úmicos eles ativam a fosforilação oxidativa, gera energia e que é utilizada para o crescimento radicular. Ou ela age como um hormônio, similar a um hormônio também. Ou seja, as substâncias úmicas, elas produzem compostos, ou ela produz energia, ou ela age de várias formas que faz com que haja uma resposta na planta que faça com que ela cresça, principalmente a questão do sistema radicular. Aqui é um trabalho do professor Canelas também, ele mostrou isso aqui no simpósio de cana que a nossa equipe lá em Piracicaba fez, isso aí já tem um tempo, há uns 3 anos atrás ele mostrou esse trabalho, em que quanto mais matéria orgânica ele adicionava, ou seja, principalmente substâncias úmicas, ele atribuiu a isso, houve um maior crescimento radicular de várias culturas, né? Maior volume de solo explorado, solubilização de nutrientes e favorecimento na absorção de nutrientes. E hoje, pessoal, tem-se no mercado produtos à base de ácidos úmicos e fúvicos capazes de promover esse efeito aqui. A quantidade de ácido úmico e fúvico visando crescimento radicular é pequena, nesse sentido. A quantidade de humus visando efeitos hormonais é pequena. Agora, pessoal, a quantidade de humus visando mudança significativa na estrutura do solo, como retenção de água, aumento de CTC, diminuição de lixiviação, aí é outra história. Aí a quantidade aportada de matéria orgânica, eu vou mostrar para vocês aqui, tem que ser muito maior. Bem, com relação aos atributos físicos, né, quais são os principais atributos, né, que nós temos aqui pela matéria orgânica? Aumento da agregação do solo, ou seja, à medida que as raízes vão crescendo, elas vão comprimindo o solo e ela forma agregados. O solo está todo espalhado. A raiz cresce, ela começa a comprimir o solo. E ela exuda tipo uma substância cimentante, ou seja, ela empurra o solo se encosta e ela exuda um cimentante que faz com que esse solo se junte. Então ele forma agregados, né? Então é importante na agregação do solo. Lógico, ele vai mudar a cor do solo, ele vai diminuir a compactação, porque as raízes vão quebrar, né? A matéria orgânica ela forma esse cimento, elas apodrecem, e com esse apodrecimento formam-se galerias. Então você tem diminuição da densidade, da compactação. Com isso, você vai ter aumento da aeração do solo, você vai ter canais formados pela matéria orgânica. Você vai ter aumento do conteúdo de água no solo, porque a matéria orgânica é capaz de reter umidade, fora que ela vai aumentar os agregados, e esses agregados vão ser importantes também na retenção de água. Vai aumentar a taxa de infiltração, porque você vai diminuir a densidade, a compactação, então você vai ter canais para que a água flua. Você vai ter uma drenagem mais livre, ou seja, você vai ter menos problemas de encharcamento de solo, né? E você vai ter também uma diminuição do escoamento superficial, seja pela matéria orgânica dos resíduos deixados, né, no solo, seja esses materiais cimentantes que colam o solo, que formam grandes agregados, que são muito mais difíceis de serem levados aí pela água de chuva, né? Então você tem uma diminuição substancial aí na erosão. Outra questão, pessoal, agora, assim, exemplificando aquilo que eu falei da questão da agregação do solo, a gente tem fluxo de carbono para as camadas inferiores, né? Seja pela ação da água, seja pela ação de micro-organismos, seja pela ação de raízes, a gente tem um fluxo de carbono para baixo, né?
E como eu mostrei para vocês, essa matéria orgânica vai compactar, ela vai comprimir essas partículas dispersas e vai formar cimento, ou seja, vai formar grandes agregados. E esses agregados vão, por um lado, ele vai aumentar a aeração, e dentro desses agregados, a retenção de água, de nutrientes, etc. Um exemplo aqui, acho que é bem didático a gente mostrar, por exemplo, a gente tem uma argila dispersa, né? E aí, à medida que as raízes crescem, elas vão comprimir isso, né? Elas comprimem, porque a raiz cresce, ela comprime esse solo, ela vai exudar substâncias aqui e vai cimentar. Ou seja, a gente vai ter uma agregação do solo, né, e formação de macroporos para drenagem de água, por exemplo. O que vai influenciar principalmente na drenagem do solo, diminuição de compactação, drenagem livre, diminuição de encharcamento, etc. Ou seja, aí vocês estão vendo como a matéria orgânica, as raízes, ela tem uma importância muito grande no sistema agrícola. Fora as questões ambientais, ou seja, a gente tem que adotar medidas que mantenham, protejam e beneficiem o incremento da matéria orgânica no solo. Aqui é um artigo, né, mostrando um trabalho de 2006, mostrando correlação linear, né, da diminuição da densidade do solo com o aumento do carbono no solo, né? Ou seja, à medida que você aumenta a matéria orgânica do solo, você tem um decréscimo na densidade global, ou seja, na compactação do solo. Outra questão, pessoal, a matéria orgânica, ela é uma esponja, né? Isso aqui é do professor Serri, esse slide lá da Exalc, ele mostra muito nas aulas dele. A matéria orgânica é uma esponja. Ela é capaz de reter 20 vezes o seu peso em água. 20 vezes. Ou seja, é um reservatório de água que a gente pode ter no solo. E por que ele consegue reter? Porque ele tem vários radicais, vários pontos elétricos que conseguem, né, reter essa água aí. Por exemplo, aqui tem um experimento, a imagem não ficou boa, eu até peguei também de um slide do professor Carlos Serri, em que ele mostra, por exemplo, ele coloca 2 solos, um do lado do outro, a mesma textura, só que eles adicionam matéria orgânica, com alto teor de matéria orgânica e baixo teor de matéria orgânica. E depois eles colocam água. E aqui vocês veem como a água ela é retida. Se você pegar onde não tem matéria orgânica, a água desce, porque não tem onde ela ficar retida. Já no solo com alto teor de matéria orgânica, a gente vê essa retenção da água que mostra essa capacidade da matéria orgânica de reter umidade. Então, pessoal, efeitos físicos principalmente são esses. Diminuição da compactação, agregação, formação de agregados, extrema importância na retenção de água, né? E os efeitos biológicos? Aumento da quantidade e diversidade da microbiota, porque você está fornecendo energia para os micro-organismos. Matéria orgânica é energia. Então, quanto mais energia, mais você vai ter micro-organismos. E disponibilização de nutrientes, que irão aumentar também aí, né, os micro-organismos do solo. E como que a gente pode aumentar os teores de matéria orgânica de maneira significativa? É aquela pergunta. Pessoal, acho que vocês sabem melhor do que eu, não tem segredo nenhum. Como que a gente aumenta a matéria orgânica do solo? É o uso de planta de cobertura com alta produção de biomassa e aplicação de fertilizantes orgânicos em altas doses. Por exemplo, dejetos, seja esterco, seja lodo, enfim. E subprodutos, por exemplo, da indústria aqui do café, vocês têm a casca de café, tem torta de filtro da cana, enfim, tem várias maneiras de você aumentar de forma significativa a matéria orgânica. Só que precisa de quantidade, pessoal. Né? Ou seja, adição contínua de material orgânico. Só assim que a gente vai aumentar de forma efetiva, né, a matéria orgânica do solo. Outra questão é como que a gente consegue ter uma plena efetividade do uso das plantas de cobertura. Pessoal, eu fiz uma revisão para vir dar essa palestra para vocês, e eu encontrei em vários autores dizendo isso, que a gente precisa de, no mínimo, 7 toneladas por hectare de matéria seca
uniformemente distribuída para a gente ter uma cobertura plena do solo. Aproximadamente 7 toneladas. E aí, restos culturais, a palhada, aí falando principalmente de grãos, né? E plantas daninhas que crescem, elas não conseguem produzir essa massa. Ou seja, se você depender dos restos culturais e deixar o solo sem uma planta de cobertura que venham as plantas daninhas, você não vai conseguir produzir quantidade de material vegetal suficiente para cobrir esse solo de maneira efetiva. Então, e por que é importante a gente cobrir esse solo de maneira efetiva? Porque ele vai diminuir a amplitude térmica do solo, você vai diminuir a variação de temperatura, isso vai também melhorar a questão de crescimento radicular, aumento da microbiota do solo, etc. Você vai ter menos perdas de água por evaporação. A minha família é de uma região próxima de vocês aqui. O meu pai e meus irmãos, a gente tem propriedade aqui em Cristalina, Goiás. Eu não sei se alguém de Cristalina está aí. E sempre quando a gente vai plantar feijão irrigado, o pessoal comenta com a gente, antes do feijão irrigado, plante milheto. Dê algum jeito de plantar o milheto antes de pôr o feijão. Porque a sua economia na irrigação depois para o feijão vai ser muito maior. Nem que você atrase um pouco o plantio do seu feijão, mas plante uma planta de cobertura, tirou a soja, vai plantar o feijão irrigado, coloque alguma coisa ali no meio desse termo aí. Ou seja, a diminuição de evaporação, ou seja, em custos, por exemplo, de irrigação depois, é muito grande. Então, as plantas daninhas são realmente... as plantas de cobertura são extremamente importantes nessa questão aí de diminuição de perdas por evaporação. Diminui a infestação de plantas daninhas. Se você tem uma cobertura em cima, você não vai ter luz, as sementes não vão germinar, não vai ter crescimento de plantas daninhas, você vai ter um controle dessas plantas daninhas aí com o uso de plantas de cobertura. Você vai ter redução das gotas do impacto das gotas das chuvas, né? E você vai ter um maior controle de doenças do solo. Por exemplo, fitonematóides, que agora é a bola da vez aí. Por exemplo, o que tem se recomendado para fitonematóides? Principalmente o plantio da crotalária, uma planta de cobertura. Ela não produz tanta fitomassa, mas, por outro lado, ela ajuda no controle de pragas e doenças de solo. Ciclagem de nutrientes, extremamente importante, né? As plantas de cobertura, elas possuem um sistema radicular agressivo, ou seja, elas conseguem buscar nutrientes que não estão ao alcance das plantas cultivadas e conseguem trazer para cima. E conseguem aportar uma quantidade muito grande de nutrientes. Aqui eu coloquei alguns dados de literatura. Por exemplo, o milheto consegue produzir aproximadamente 15 toneladas de matéria seca de parte aérea. Aproximadamente 5 toneladas de massa seca de raiz. Pessoal, esse número aqui é aproximado, né, não é uma coisa quantificada, mas alguns estudos da Embrapa mostram que aproximadamente para a maioria das culturas, lógico que tem culturas que se comportam de jeitos diferentes, mas que a biomassa seca radicular é por volta de 30% a 35% da biomassa de parte aérea. Então, eu busquei esses dados na literatura, e aqui eu fiz uma aproximação para a gente ter aproximadamente uma produção de matéria seca gerada por essas plantas de cobertura que são muito usadas, né? Por exemplo, milheto, 20 toneladas, braquiária brisanta, 18, rosiziense, 16, decumbens, 13, júncia, crotalária, 20, o pânico, se estiver num solo bem fértil, ele consegue um crescimento agressivo, ele consegue chegar a quantidades de 35 toneladas. Pessoal, isso é uma média, vai variar. Braquiária, tem lugar que produz 7 toneladas, tem lugar que produz 25, isso é uma média, né? A gente chegou num número médio aqui para mostrar que todas essas plantas aqui, exceção da Crotalária spectabilis, que ela é muito eficiente no controle de fitonematóide, elas conseguem produzir aquela quantidade de biomassa suficiente para ter aquela cobertura plena do solo. É isso que eu queria mostrar para vocês. Elas produzem mais do que 7 toneladas por hectare de biomassa seca, né? Isso que eu quis mostrar com esses números aí para vocês. E aí, pessoal, vem de novo aqueles cálculos que eu mostrei anteriormente para vocês. Para a produção de biomassa seca por planta,
qual que é a produção de biomassa e qual que é o impacto disso na matéria orgânica do solo, né? Se a gente pegar que a matéria orgânica, como eu mostrei anteriormente, é 58% de carbono, se nós pegarmos, por exemplo, o milheto, que produz, ou a braquiária, que produz 15 toneladas de matéria seca por hectare, ela vai produzir aproximadamente 8,7 toneladas por hectare de carbono. Pessoal, só que para esse carbono chegar num estágio umificado no solo, ele vai sofrer transformações microbianas. Esse carbono vai ser, ele vai ser respirado, né, para geração de energia na cadeia respiratória, ou seja, apenas 25%, de 20% a 30% desse carbono vai ser incorporado, realmente. O resto vai ser respirado e vai ser emitido na forma de CO2 pelos micro-organismos. Ou seja, dessas 8 ou quase 9 toneladas de carbono que a gente está adicionando no solo, 2/3 ou até mais vai ser respirado. O que vai ser incorporado, pessoal, vão ser 2 toneladas de carbono, quando eu tenho uma produção de 15 toneladas por hectare de matéria seca. Né? Pensando num solo, com 1%, cada porcentagem de matéria orgânica de um solo, ou seja, um solo que tenha 1% de matéria orgânica, ele tem 14 toneladas de carbono orgânico. Se a gente adicionar essas 2 toneladas de carbono, a gente vai estar acrescentando no solo, ou seja, a gente vai estar incrementando no solo 0,16% de matéria orgânica. Se a gente produzir 15 toneladas por hectare de matéria seca. Pessoal, não é fácil. Não é fácil aumentar a matéria orgânica do solo. E detalhe, né? Eu quis dizer aqui, nesse meu cálculo aqui, para elevar 1% de matéria orgânica é necessário o aporte de aproximadamente 100 toneladas por hectare de matéria seca. Pessoal, e detalhe, hein? Eu vi trabalhos aí do pessoal da Embrapa de 150 toneladas. E detalhe, eu não considerei as perdas anuais de carbono que são geradas no sistema. Se eu considerar, isso aí vai para frente. Porque se você pensar aquele humus que tem no solo, parte dele é decomposto, é mineralizado, e uma parte desse carbono é respirado também. Então a gente tem perdas aí, a Embrapa tem falado aí de 0,5 até 3 toneladas, se a gente pensar um plantio convencional, de perda de carbono por ano. Se eu pensar que eu estou aportando 2 e eu estou perdendo 3, eu estou perdendo matéria orgânica. Lógico, isso aqui é em sistemas mais agressivos, com intenso revolvimento do solo, etc. Na média, vamos colocar aí uma tonelada por hectare de carbono que é perdido. Eu estou acrescentando 2, então eu teria que quase dobrar esse 100 aqui. Para eu aumentar 1% de matéria orgânica no solo, pessoal, eu teria que aportar 100 toneladas por hectare de matéria seca. Ou, desculpa, 200 toneladas, pensando nas perdas que o solo tem. Né? Mas eu quis ser um pouco mais conservador aqui, pensando em perdas baixas e um bom aproveitamento desse carbono, a quantidade é considerável. Mas é possível. A gente pode aumentar essa produção aqui. E a gente pode adotar medidas que conservem essa matéria orgânica. Só que, pessoal, são medidas de longo prazo, para a gente ver realmente mudanças significativas na matéria orgânica do solo. E aí, pessoal, pensando nisso, o professor Hélio Casale, ele fala muito, né? Eu gostei de alguns slides dele, eu até coloquei aqui na apresentação, que ele fala assim, manejo do mato, né? Manter o solo sempre coberto, visando reduzir a erosão, o impacto mínimo. Regular a temperatura do solo, a ponto de estimular o maior desenvolvimento do sistema radicular e aumentar o teor de matéria orgânica. Ou seja, a gente tem que manter o mato, para a gente poder aumentar a matéria orgânica, porque não é fácil, e para a gente praticar todos aqueles benefícios que eu mostrei anteriormente com relação à matéria orgânica. Aqui é um exemplo, né? Um solo limpo, um solo protegido. A temperatura, isso aqui é até do professor Hélio também. Essa apresentação eu peguei do pessoal da Piraí Sementes, né? Que eles mostram. Tem estudos científicos mostrando, mas eu preferi colocar esses slides que são mais fáceis, né, da gente conseguir visualizar, da importância de manter o solo coberto na temperatura. Aqui um solo descoberto quase 50 graus e um solo coberto 30. Imagine isso no impacto no crescimento das raízes, na evaporação de água,
nos micro-organismos presentes no solo. Né? Então, pessoal, o professor Hélio sempre fala, os mitos. Quais são os mitos? O café tem que ficar, o café ou qualquer outra cultura, tem que ficar em terreno limpo. Não, ela precisa ter o terreno coberto por mato, para reduzir praga, diminuir a temperatura, aumentar a matéria orgânica. Você pode reduzir, em alguns casos, a calagem. Você pode reduzir a necessidade de adubos por causa da reciclagem de nutrientes. Enfim, manter mato é vida para o solo, é maior produtividade. E aqui tem uns exemplos, né, que dá sim para se conviver com o mato, né, em lavouras de café, por exemplo, desde que sejam bem manejados. Eu não sou especialista em café, vocês sabem muito melhor do que eu como manter isso aqui. O que eu quero mostrar para vocês é que é possível e que é importante. Por isso que essa conversa toda aí que a gente está tendo até nesse momento. Outros exemplos aqui de manejo do mato, né? Alguns manejos não tão bons, por exemplo, o Dr. Hélio mostrou esse, quando se roça muito próximo ao solo, você tira aquela proteção, né, da matéria orgânica, ou você roça de maneira desuniforme, ou seja, além de manter o mato, a gente tem que manejar ele de forma adequada. Né? Tem essa opção também de alternar as ruas, né? Isso aí foi ele que me falou, alternar as ruas com o mato, né? Um ano de um lado, outro de outro do outro, e para sempre tentar estar aumentando essa matéria orgânica e mantendo esse solo coberto aí. E aí, ele coloca esse detalhe aqui, que é, maior produtividade é baixar a temperatura do solo e aumentar a matéria orgânica. Ele citou outros argumentos aqui, mas como o nosso assunto está em matéria orgânica, eu quis destacar esses dois. E ele fala essa frase que eu achei muito interessante, escrevi, que café é planta que gosta de pé frio e cabeça quente. Ou seja, a gente tem que manter a temperatura do solo baixa, porque o café se desenvolve de forma adequada. E aqui ele também mostra esse slide aqui, por exemplo, na mesma variedade, mesma região, manejo, mesma idade, região, manejo, daí pergunta, se o manejo é diferente? É seca? O que é? Não, é cobertura de solo. Nesse caso aqui. Né? Bem, pessoal, agora para finalizar, não tem muita coisa, eu quis, grande parte do meu tempo aqui, já está terminando inclusive, eu quis enfocar a importância da matéria orgânica. Em função da matéria orgânica, né, que foi solicitado a gente também abordar um pouco de fertilizante organo-mineral. Por que o fertilizante organo-mineral? Porque ele pega carona nessa importância da matéria orgânica em algumas propriedades do solo. Né? E o que é o fertilizante organo-mineral? Eu gostei muito dessa frase do Polidoro, ele estuda muito esse tipo de fertilizante, é um pesquisador da Embrapa, e uma palestra dele, ele colocou assim, que o fertilizante do solo, o fertilizante organo-mineral, é uma solução tecnológica para aumentar o fornecimento de nutrientes em produtos de base orgânica. Ou seja, você consegue democratizar mais o uso de orgânicos. Você tem um monte de orgânico a ser jogado fora, você incorpora ele em uma fonte mineral, transforma ele de uma forma a ser mais fácil de ser aplicada, vai melhorar a eficiência de uso do mineral e você pode, desse jeito, disponibilizar fontes orgânicas de uma forma maior, mais ampla. Né? E o que seria o fertilizante organo-mineral em seu conceito? Né? Qual é o conceito de fertilizante organo-mineral? É um produto resultante da mistura física ou combinação de fertilizantes minerais e orgânicos. Ou seja, você mistura um fertilizante mineral e orgânico e é um fertilizante organo-mineral. Simples assim. Mas eles têm que estar misturados, né? Combinados. E aí, o pessoal pergunta, mas ele precisa ter algumas características. Ele tem que ter carbono mínimo de 8%, ele tem que ter uma CTC mínima de 80%, ele tem que ter a soma de nitrogênio, fósforo e potássio, pelo menos de 10%, a soma dos três, e uma umidade máxima de 25%. Essas são as características mínimas para se obter um fertilizante organo-mineral. Qual que é o modelo conceitual, então? Né? Qual que é o modelo conceitual de um fertilizante? Você tem um grânulo, por exemplo, aqui um MAP, um fosfatado, ele tem só as substâncias ou as moléculas do próprio fósforo, por exemplo.
Se for o MAP, você tem o nitrogênio, se for o super simples, super triplo, você tem o cálcio, mas enfim, você tem apenas os íons, as substâncias, né? Nesse caso aqui, você adiciona substâncias orgânicas, ou seja, junto com os ortofosfatos, com o cálcio, com o nitrogênio, que seja o potássio, você vai ter materiais orgânicos complexados ou transformados, que visam melhorar a eficiência de uso, por tudo aquilo que a gente falou anteriormente, a importância do humus, né? Na produção de cargas, na retenção de água, etc. Então, qual que é o princípio da tecnologia dos organominerais? É uma importante fonte de nutrientes para a cultura, ele fornece moléculas orgânicas, né? Porque você está adicionando moléculas orgânicas, você diminui a fixação do fósforo, a lixiviação de cátions, aquilo que eu mostrei anteriormente, por aqueles motivos. Fornecimento de nutrientes de forma mais paulatina, né? Alguns nutrientes, uma vez incorporadas as substâncias orgânicas, eles vão ser liberados no solo de forma mais lenta, né? Então você pode, por exemplo, diminuir parcelamentos, ou você pode ter uma maior eficiência de uso, porque vai ter uma sincronia melhor entre a absorção da planta e liberação desse nutriente, né? E, por ter uma matriz orgânica, ele incrementa a microbiota do solo, porque ele vai ter energia, ele tem carbono, que é energia para a reprodução dos micro-organismos. E, pessoal, eu vou mostrar alguns resultados aqui. Infelizmente, eu não consegui achar com café. O professor Favarin está aqui, talvez ele pode até me interromper e falar, em café tem algum resultado, eu não achei. Eu pesquisei bastante, eu vi que tem muitas empresas que comercializam para café e com resultados, mas em pesquisas científicas eu não consegui encontrar, então, mas tem pesquisas em outras culturas, e eu vou trazer aqui poucos resultados para não estender, porque meu tempo já acabou, mas mostrar que os fertilizantes organominerais, eles têm sim um efeito benéfico no crescimento das plantas. Por exemplo, aqui o professor Gaspar, ele mostrou também no simpósio de cana, o uso de fertilizante organomineral na cultura da cana proporcionou um incremento de 13%, né, na produção. Utilizando aqui, no caso, a mesma dose do fósforo. Aqui ele reduziu pela metade e produziu igual. Pessoal, toma cuidado com isso aí. Eu prefiro trabalhar com a mesma dose e potencializar o fertilizante. Ou diminuir. A gente vai chegar num valor aí que a gente pode até trabalhar. Mas quando se trata de fertilizante organomineral, a gente tem que pensar que a principal função dele é aumentar a eficiência de uso de nutrientes e fornecer substâncias orgânicas que vão melhorar a dinâmica do solo, na questão da microbiota, no crescimento das raízes, etc. Mas ter muito cuidado com a questão de redução de dose. Nesse experimento aqui, a redução proporcionou um resultado interessante, porém, esse trabalho deve ser continuado, foi continuado, para ver isso em questão ao longo do tempo. Outro trabalho também do professor Gaspar, mostrando incremento de 12% aqui, né? Ou seja, vamos manter pelo menos a adubação que já é feita, ou reduzir um pouco em função da eficiência de uso, a melhor eficiência de uso do organomineral. Mas vamos tomar muito cuidado, porque o solo, a dinâmica do solo, ela tem um limite. Se a gente começar a aportar menos nutriente no solo, uma hora a gente vai ter que pagar essa conta. Outro resultado em cana-de-açúcar também, o uso do fertilizante organomineral, né? Aqui a gente vê onde a gente tem esse quadradinho vermelho aqui, é o uso de fertilizante organomineral e os minerais, né? Ou seja, nossa, está mostrando só resultado bacana. Tem resultados também que não promoveram incrementos. Por exemplo, esse aqui. Eu coloquei um apenas na cultura do trigo. Pessoal da... Desculpa, eu esqueci de citar a fonte. É do pessoal da Universidade de Cascavel. Eles fizeram esse experimento com organomineral e eles não observaram incrementos na produtividade, em função do uso do fertilizante organomineral. O que eles atribuem, talvez, por ser uma cultura de ciclo mais curto, e essa dinâmica a longo prazo, ou essa ação do fertilizante organomineral, talvez seria melhor numa planta de semi-perene, ou, enfim. Na cultura do trigo não teve um resultado tão satisfatório assim. Mas, em algumas culturas como soja, milho, tem resultados satisfatórios ao uso do fertilizante organomineral.
O professor Gaspar, ele fez um experimento em casa de vegetação e ele usou alguns dados e ele chegou numa conclusão, né? Com base nos experimentos dele também, que a adição de organomineral ela é 20% mais eficiente do que os fertilizantes minerais. Ele fez curvas de crescimento e aí ele verificou que a gente poderia tirar com segurança 20%. Com segurança, né? Isso aqui são dados do professor Gaspar, aqui da Federal de Uberlândia. Aqui outro dado mostrando que o uso de fertilizante organomineral aumenta os teores de fósforo no solo. Claro, você diminui a fixação, aquilo que a gente mostrou anteriormente. Na questão, pessoal, a quantidade aportada de carbono é pequena via fertilizante organomineral em relação se você aportasse via matéria orgânica. Só que é uma coisa muito localizada, o fertilizante está ali. A matéria orgânica está em volta do fertilizante. A quantidade de cargas que a matéria orgânica possui em relação à quantidade de substâncias, por exemplo, de ortofosfato, potássio, cálcio, ela acaba sendo grande. Então, ela consegue realmente impactar de forma significativa, seja na lixiviação, na fixação, etc. Bem, e aí pergunta-se, por que a eficiência dos fertilizantes organominerais é maior? Porque ela reduz a fixação do fósforo, ela ajuda na quelatização dos micronutrientes, aquilo que eu expliquei lá atrás. Ela reduz a lixiviação de formas catiônicas. Ela aumenta a atividade microbiota no solo. Ela protege as raízes contra o excesso de salinidade, porque você tem uma liberação mais gradual, por exemplo. Você tem a combinação imediata dos nutrientes via mineral com a gradualidade dos orgânicos, que vai impactar nisso aqui. E promove crescimento radicular, porque você tem substâncias úmicas que estão incorporadas nesse fertilizante organomineral. Né? O Polidoro também, eu peguei uma apresentação dele, em que ele fala que as principais vantagens e oportunidades para os fertilizantes organominerais é você incorporar micronutrientes na fórmula, você pode incorporar micro-organismos funcionais, né? Hoje em dia a gente está vendo muito aí no mercado, por exemplo, fertilizantes organominerais que têm um nematicida biológico. Pô, é uma boa estratégia. Fórmulas diferenciadas, grânulos multinutrientes, associações de fontes prontamente solúveis, via mineral, com solubilidade intermediária, né? Via orgânica. Para finalizar, pessoal, o que a gente deve saber sobre o fertilizante organomineral, assim, que às vezes é muito falado aí e eu não concordo, né, e acho que é bom deixar claro com números, né? Por exemplo, se a gente pensar que 1 hectare, voltando àquelas contas que eu mostrei anteriormente, nós temos 2 milhões de decímetros cúbicos. Se a gente adicionar 500 quilos por hectare do fertilizante organomineral, considerando que metade dele é matéria orgânica, pessoal, a gente está adicionando 250 quilos de matéria orgânica umificada. Eu vi alguns dados na literatura que a densidade na matéria orgânica umificada é aproximadamente 0,4, 0,5. Ou seja, a gente está adicionando, em média, 500 decímetros cúbicos de matéria orgânica em 2 milhões de decímetros cúbicos. Ou seja, em cada decímetro cúbico, pessoal, a gente está adicionando isso aqui, 0,00025 decímetros cúbicos de matéria orgânica. Ou seja, 0,025%. E aí eu pergunto para vocês, considerando que a CTC da matéria orgânica umificada é alto, qual que é a contribuição dos fertilizantes organominerais na CTC do solo? Vocês acham que é alta ou baixa? Considerando 200 quilos por hectare desse fertilizante, né? 250 quilos de matéria orgânica umificada, ou 500 decímetros cúbicos, ou 500 quilos do fertilizante organomineral, meu acréscimo na CTC do solo vai ser de 0,04 centimol de carga por decímetro cúbico, com o uso de meia tonelada de fertilizante organomineral. Localmente, você está aplicando ele via localizada. Naquele local de aplicação, ele vai ter uma ação muito maior, muito mais eficiente. Mas no global, pessoal, no solo como um todo, o incremento é muito pequeno. Ou seja, para a gente aumentar a matéria orgânica realmente no solo, é aquilo que eu mostrei antes, é bastante palha. Ou seja, o uso de fertilizante organomineral não contribui de forma significativa para o incremento da CTC no solo a curto e médio prazo.
Lógico, se você usar todo ano, 30 anos aí você vai ter um incremento significativo. Mas a curto e médio prazo, o que vai aumentar a sua CTC do solo, o que vai incrementar a matéria orgânica de forma significativa, é palha. Ou seja, pessoal, para finalizar, considerações finais. A matéria orgânica do solo é a principal fonte de CTC nos solos tropicais e gera mudanças significativas nas características químicas, físicas e biológicas do solo. Já os fertilizantes organominerais, pessoal, eles são tecnologias que visam melhorar a eficiência de uso dos nutrientes contidos no fertilizante e utilizar resíduos orgânicos. Você está melhorando a eficiência do mineral e utilizando orgânicos que seriam jogados, que seriam descartados. Isso, do ponto de vista agronômico e ambiental, é extremamente interessante. E pode promover mudanças significativas a nível localizado, ou seja, próximo ao local de aplicação. CTC, retenção de água, enfim. Isso pode acontecer de forma localizada? Pode. Mas eu quero uma drenagem, eu quero uma retenção de água, eu quero uma retenção de nutrientes no meu solo como um todo. E para isso eu preciso aumentar as cargas no solo como um todo, e isso eu vou fazer com matéria orgânica vinda de plantas de cobertura. Bem, pessoal, antes de finalizar, essa frase do Einstein eu acho muito interessante, eu quis compartilhar com vocês. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Estou à disposição, desculpa por passar do tempo, muito obrigado. Eduardo, brilhante palestra conceitual, né? Uma didática perfeita, fazendo com que a gente entenda um pouco mais sobre matéria orgânica. Eu acredito que o pessoal acho que ficou com um pouco aí de algumas dúvidas, o que é, o que não é. Eu sei que a gente está adiantado na hora, a gente vai dar seguimento logo em seguida com a palestra, né? Mas vamos abrir aí para umas 3 perguntas. Alguém se habilita, queira contribuir? Vamos aqui, Guilherme aqui. Eduardo, eu tenho uma pergunta com relação aos produtos que a gente fala, os ácidos orgânicos, né? O pessoal tem muito produto no mercado à base de ácidos orgânicos, com preços variando muito. E uma das coisas que a gente observa assim, é que o pessoal compara os produtos com base na questão do carbono orgânico entre os produtos. E como você apresentou, esses produtos, no volume que eles são aplicados, eles não conseguem atuar muito na parte física do solo, né, e nem tanto na parte química, né, mas muitas pessoas falam da questão da bioestimulação, no caso da estimulação da proliferação de pelos radiculares e do desenvolvimento de raízes laterais. E eu queria perguntar 2 coisas. Você acha que o parâmetro carbono orgânico do produto ele é consistente você usar isso para comparar produtos? E outra, existem muitos produtos, a gente já fez pesquisas, eu já vi pesquisas entre produtos que comparam a quantidade de substâncias dentro do extrato úmico. Você compara a quantidade de substâncias de ácidos fúlvicos com ácidos úmicos. E eu já li que a maior bioatividade, então, nessa questão do enraizamento, vem dos ácidos fúlvicos, né, que são moléculas menores. Né, e os ácidos úmicos, no caso, seriam mais uma parte física e química no solo mesmo. Então, eu gostaria de saber essas 2 questões. Se o carbono orgânico é um parâmetro consistente e o que nós devemos olhar para os produtos, né, no caso da eficiência de uso deles. Obrigado pela pergunta. Você acabou respondendo a pergunta, né? Porque, realmente, o carbono ele é importante, a quantidade, porque, lógico, quanto mais carbono tem no produto, a probabilidade de ter mais substâncias úmicas e fúlvicas é maior. Só que o que esse carbono orgânico é? Aí você falou muito bem também. São substâncias... Quais tipos de substâncias úmicas? Não adianta ter 12% de carbono orgânico, sendo que é uma umina, por exemplo, que não tem ação, que não tem bioatividade nenhuma. Ah, mas o outro produto tem 6%, só que ele a maioria é à base de ácidos fúlvicos, que são moléculas menores, têm menos carbono, porém são muito mais bioativas.
Então, são duas coisas. Você tem que olhar a quantidade de carbono, sim, porque, lógico, quanto mais carbono, mais moléculas orgânicas, mas também verificar qual tipo de substância você tem no produto, se é ácido úmico, ácido fúvico, ou, por exemplo, algum outro composto. Você falou muito bem, os ácidos fúvicos, por quantidade de moléculas, eles têm uma molécula menor e muito mais ligações bioativas por molécula. Então, a quantidade de ligações ativas ou de atividade por molécula de ácido fúvico é muito maior. Então, se você tiver um ácido fúvico ou um ácido úmico, o ácido fúvico ele vai ter menos peso, só que ele vai ter uma atividade maior. Doutor Eduardo, boa tarde. Bom dia, né? Com relação àquele trabalho de trigo em Cascavel, Paraná, região fria, possivelmente não deu resposta pelo alto teor de matéria orgânica do próprio solo. Por exemplo, não dá para fazer um trabalho desse em Ponta Grossa nunca, né? Que o teor de matéria orgânica é muito alta lá. Não foi isso, não? Exato. Foram dois motivos, na verdade. Pelo que eu li no trabalho, os teores já existentes no solo de nutrientes e a quantidade de matéria orgânica, na região de Cascavel, na verdade, né? Então, foi uma região realmente um solo mais rico. Por isso, um trabalho a curto prazo não seria suficiente para mostrar o efeito. Por isso que eu quis trazer esse trabalho. Em algumas situações, os fertilizantes organominerais eles não vão ser eficientes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado onde a gente vai posicionar isso aí. Ele não é um produto milagroso, ele é um produto técnico. Em alguns locais, solos arenosos, por exemplo, baixa matéria orgânica, culturas mais de longo prazo, eu acho que são mais eficientes quando se usa esse tipo de fertilizante, para você não queimar uma tecnologia que é promissora, que é boa, e tem resultados mostrando isso aí. Eduardo, eu vou fazer uma pergunta para você. Você colocou uns quadros ali, você citou alguma coisa em torno de 14 toneladas de matéria orgânica e tal. Então, é comum o pessoal estar utilizando muita braquiária, muita cultura intercalar, como planta para proteger o solo, essas coisas todas. Só que a gente sabe que existe um custo para isso ser mineralizado. Então, talvez uma lâmina que eu gostaria que você contribuísse é o que o solo precisa para mineralizar isso. Porque vai precisar de nitrogênio, vai precisar de fósforo, de cálcio. Talvez alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Para aquele resíduo orgânico ele ser umificado, precisa de ter micro-organismos, né? E os micro-organismos precisam de energia. Lógico, a energia vem de onde? Vem do carbono, porém, para ele sintetizar moléculas orgânicas, ele precisa ter nitrogênio, precisa ter fósforo, ter enxofre. Então, não adianta eu colocar um material que tem uma relação CN muito alta, que ele vai ter muito carbono, muita energia, porém vai ter poucos nutrientes para esse micro-organismo utilizar. Ou uma relação carbono-nitrogênio muito baixa, que vai ter muito nutriente, só que não vai ter energia suficiente. Então, o que a gente recomenda? Trabalhar com culturas que produzam muita biomassa e ter um solo adubado ou fértil para que esses micro-organismos possam trabalhar. Eu acho que o grande problema hoje não é nem a fertilidade. Pelo que a gente anda, a fertilidade está ok. Hoje o grande debate é como manter essa matéria orgânica no solo. Porque a parte química do solo, a gente tem andado por aí, a quantidade de fósforo, nitrogênio, enfim, o que tem nos nossos solos hoje em termos de fertilidade química está ótimo, está excelente, o pessoal está fazendo a lição de casa. Só que a questão do manejo, principalmente do manejo cultural, práticas de aumento de matéria orgânica, que a gente está batendo bastante na tecla, por causa de todos esses benefícios, e ainda o pessoal ainda está patinando um pouco.